Olá, um ótimo domingo para todos vocês, um ótimo início de semana para todos vocês. Que Deus os abençoe e os guarde, onde quer que vocês estejam, e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa inundar o seu coração, para que você possa começar a semana em paz, sentindo o poder de Deus sobre a sua vida. Eu convido você agora, querido amigo, querida amiga, querido irmão, irmã, que você possa abrir a sua Bíblia no capítulo 33 do livro do profeta Ezequiel. E também convido você a participar da pregação do Evangelho, compartilhando essa mensagem nas suas redes sociais. Vamos a uma oração? Curva a sua fronte onde você está e vamos falar com Deus. Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pai querido, estamos começando mais uma semana. Ó Deus, queremos iniciar essa semana sentindo a tua presença ao nosso lado. Queremos iniciar essa semana, Senhor Deus, estudando a tua palavra, ouvindo a tua voz e também, Senhor Deus, queremos começar essa semana sentindo o poder do Espírito Santo para praticarmos a tua vontade. Querido Deus, se há alguém que está nesta sala assistindo agora esse vídeo que está enfermo, se tem alguém que também, ó Pai querido, está precisando de um milagre na vida, ó Deus, que o Senhor possa realizar conforme a tua vontade e que o maior milagre possa acontecer agora nas nossas vidas, que é a transformação através do Espírito Santo, através da sua palavra. Ó Deus, fica conosco agora, perdoe os nossos pecados, nós assim te suplicamos em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje, do capítulo 33, é Os Pecados dos Judeus como Nação. Sabe que, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos muitos indivíduos cometendo pecados, mas Deus julgou a sua nação também por causa do pecado no coletivo, porque a nação judaica, eles cometeram muitos pecados. E qual foi o maior desses pecados? Aqui nós vamos ver que há uma advertência e também há promessas do Atalaia. O Atalaia faz várias advertências, mas o Atalaia também, ele faz aqui as promessas de reavivamento para o povo de Deus. Então, a partir do capítulo 33, nós vamos ver que Deus advertindo o seu povo no coletivo, também no individual, no capítulo 34, e nós vamos ver aqui Deus advertindo e Deus também aqui dando uma mensagem de esperança. Deus dá a mensagem de repreensão, mas também vem com a mensagem de esperança. Capítulo 33, verso 1, diz assim: Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu ouvir a espada sobre a terra, quando a espada sobre a terra vier, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, observe, qual era a função do atalaia? A função do atalaia era ficar sobre o muro. Quando ele ficava ali sobre o muro, ele tinha a função de olhar atentamente. Os atalaias, eles tinham que mostrar, alertar com fidelidade o povo. Se os atalaias se mostrassem alertas e fiéis, e se o povo fosse obediente, vidas seriam salvas. E os atalaias se os atalaias fossem descuidados, ou se o povo se mostrasse indiferente à mensagem do atalaia, a cidade era capturada e gente morria. Deus chamou Ezequiel, queridos, para ser o seu atalaia, para avisar o seu povo. Deus chama pregadores, Deus chama homens e mulheres pregadoras para anunciar a verdade ao povo. E esse atalaia tem que ser fiel, fiel ao que ele está vendo, não fiel àquilo que ele quer ver. Muitos pregadores da palavra de Deus são fiéis àquilo que ele quer ver e quer anunciar somente aquilo que lhe agrada. O verdadeiro atalaia, ele olha aquilo que está na palavra e anuncia o que está na palavra sem mudar nem um tio e nem um i. Por isso que talvez eu esteja falando para alguém que idolatra imagens de escultura. A Bíblia é contra isso, querido irmão, querida
irmã, querido amigo, a Bíblia é contra a idolatria, a Bíblia é contra esse tipo de coisas. Então, como um verdadeiro atalaia, a tarefa do profeta, a tarefa do atalaia, como o profeta Ezequiel, era de advertências que Deus queria dar para o seu povo. O atalaia tinha que ser fiel, ter as mãos limpas, mas o atalaia infiel, que tinha as mãos manchadas, atalaia infiel, que tinha, como podemos dizer, que tinha compromissos com algumas pessoas que eram do mal, ele só anunciava aquilo que eles queriam ver. Sabe, quando eu olho para isso aqui, eu vejo como Ezequiel foi verdadeiramente um atalaia fiel, que transmitiu a mensagem de Deus aos judeus da Babilônia. Ele não teve medo de anunciar para eles: olha, vocês querem saber a verdade? Aqueles homens, os líderes da igreja, os líderes do povo judeu da época, ficavam na frente da casa de Ezequiel dizendo: cadê a palavra de Deus? Nós queremos ouvir tal coisa. Eles iam para lá para ouvir aquilo que eles queriam. Deus dava uma mensagem através de Ezequiel em cima daquilo que eles não queriam ouvir. E Ezequiel não omitia nenhuma palavra. As palavras que Deus colocava nos lábios de Ezequiel não agradavam aqueles anciãos. Mas sabe qual foi a palavra que Deus mais usou na boca do profeta Ezequiel para aquele povo? Foi o verbo converter. O verbo converter aparece só nesse capítulo aqui 8 vezes e significa arrepender-se. As palavras bíblicas traduzidas por converter e arrepender significam simplesmente uma mudança de direção. Também implica uma mudança não só de direção, mas uma mudança completa de algo que você fazia. Se um ladrão estivesse verdadeiramente arrependido, restituiria aquilo que havia roubado. Os mentirosos confessariam sua falsidade e pediriam perdão a Deus. E os bêbados deixariam de abusar das bebidas, não beberiam mais. Então, o que nós vemos aqui no livro do profeta Ezequiel, nesse momento, no capítulo 33, é Deus dizendo: quando eu levantar um atalaia, e ele disser ao meu povo que a espada vem, se ele anunciar como um som de trombeta, gritar e avisar, sabe que Deus agora vai explicar algumas coisas muito importantes. Verso 7. A ti, pois, ó filho do homem, se constitui por atalaia. Você, Ezequiel, é um atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Qual é a palavra? Observe a palavra. Se eu disser ao perverso, o perverso certamente morrerás. E tu, falando para Ezequiel, agora é um aperto a Ezequiel, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerás esse perverso na sua iniquidade, atalaia, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Se você não der o recado que eu pedi para você dar, eu vou querer o sangue dessa pessoa nas tuas mãos. Eu não quero o sangue de pessoas nas minhas mãos. Por isso, quando eu prego a palavra de Deus, eu prego o que está aqui. Quer você goste de mim ou não, eu vou pregar o que está aqui. A palavra de esperança que está aqui, a palavra de repreensão que está aqui, a palavra de exortação que está aqui nas Sagradas Escrituras. Então, eu estou aqui como um atalaia, como também Ezequiel estava. Agora, olha o verso 9. Mas se falares ao perverso, para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade. Ou seja, primeiro a responsabilidade é do atalaia. Se ele não faz, ele vai arcar com as consequências. Agora, aquele que ouviu e não praticar, não terá desculpa para ele. Tanto um quanto o outro, aquele que prega e aquele que ouve, ambos têm responsabilidades. Aqui está explícito aqui no texto. Agora, olha o verso 10. Tu, pois, filho do homem, fala à casa de Israel, assim falais vós, visto que as nossas prevaricações, os nossos pecados estão sobre nós,
está falando nós geral, como um povo. Diz ele tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Não tenho prazer na morte de ninguém, nem do perverso, mas em que o perverso se converta. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não quer nem que o atalaia, aquele que prega, venha se perder, e nem aquele que ouve se perca. Ou seja, Deus quer que ambos se salvem. Mas para isso, aquele que prega tem que ser fiel, e aquele que ouve tem que praticar. Aqui está os textos do livro do profeta Ezequiel sendo claros, não só para aquele povo daquela época, mas também para nós hoje. E ele continua explanando as mesmas coisas. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória. Verso 13, todas as suas justiças, mas a sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Se você sabe o que é certo e você vive na prática do pecado, e se você morrer assim, você está perdido. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que não há um purgatório no qual as pessoas poderão ter uma segunda chance. A nossa oportunidade é enquanto nós estamos vivos. Por isso que ele diz, filho, quando eu disser ao perverso, certamente morrerá, se ele se converter hoje do seu pecado e fizer juízo e justiça, e se restituir o perverso, o penhor, e se devolver todas as coisas que ele roubou, ele não morrerá no seu pecado. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória. Deus apaga. Então, queridos, enquanto estamos vivos, é hora de você ouvir a verdadeira palavra. Cuidado em ouvir mentiras de falsos pregadores, porque se você ouvir, você vai praticar mentiras, e se você praticar mentiras, você está perdido. Por isso que é importante estudarmos a Bíblia todos os dias, porque Deus está dizendo que a mesma coisa que aconteceu no passado poderá também acontecer agora no futuro. E o castigo de Israel por causa da sua presunção, isto aconteceu. No ano do 10º do nosso exílio, aos 5 dias do mês, provavelmente no ano 585 a.C., veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, caiu a cidade. A cidade de Jerusalém foi derrubada, a cidade de Jerusalém foi destruída. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abria-se-me a boca antes de, pela manhã, vi ter comigo o tal homem, e uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. Então, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, os moradores desse lugar, desses lugares desertos da terra de Israel, falam dizendo, Abraão era um só, no entanto, possuiu essa terra. Ora, sendo nós muitos, certamente essa terra nos foi dada em possessão. Ou seja, eles tinham, a mente deles era assim, olha, nós somos herdeiros de Abraão, e por sermos herdeiros de Abraão, Deus não vai tirar a nossa terra. Era uma presunção enorme que esse povo tinha. Só porque foram escolhidos por Deus, achavam que nada poderia acontecer com eles. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é porque você diz que é um filho de Deus, não é porque você diz que você faz parte de uma denominação cristã, que se você não viver o evangelho, você acha que só porque você está dentro de uma igreja tudo está bem? Nós precisamos viver à altura do que Deus nos pede. Por isso que aqui dentro desse livro, Deus está falando da responsabilidade daquele que prega e da responsabilidade daquele que ouve. Deus hoje quer que você tenha responsabilidade não só em ouvir, mas também em praticar. Que Deus te abençoe e te guarde. E que os escritos do profeta Ezequiel possam ser presente hoje na sua vida e na vida de toda a sua família, em nome de Jesus.